Nós terminamos 9 horas o culto no domingo. Amém, queridos? Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Deus abençoe a pastora Benedita pelo ensejo. Houve uma certa feita em que não foi possível atendê-la devido a um imprevisto, mas hoje deu certo. Deus trabalha no tempo certo. Ele é o Senhor do tempo. Aproveitando o momento oportuno, quero pedir aos queridos e queridas, para que coloquei sobre a planta dos vossos pés, abra a tua Bíblia juntamente comigo no livro segundo escreveu o doutor e sábio Salomão, livro de Provérbios, capítulo de número 30, verso 18 e 19. Provérbios capítulo 30, verso 18 e 19. Amém? Deus é bom demais. Excelente é esse Deus. Diz-nos esse verso 18. Há 3 coisas que maravilha, a quarta não a conheço. Verso 19. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Em outras traduções diz donzelas. Amém, queridos? Esse material que é da cantora Luciana Santos nos acompanha. Hoje ela não ia atender uma agenda, estava ali para cultuar a Deus, eu fiz o convite, ela veio atender. Ela, seu esposo, presbítero Edil, sua filha Tâmara. Deus assim abençoe essa família abençoada. Pastora Benedita, ela canta, prega, dá glória a Deus, a esposa de Amônio, e é candidata para ir para os céus. O dia que precisar, está aí para atender. Amém? Deus abençoe. Podeis tomar os vossos assentos, assentados por gentileza. Quero ser bem sucinto porque o tempo é reindo. Queridos, o texto que acabamos de fazer menção é um texto conhecido de leitores da Escritura Sagrada. Salomão, uma certa feita, ele escolheu alguns súditos para ele. E neste meio termo ele escolheu 70 súditos para representar a Septuaginta, a versão dos 70. E nesta feita estava um nome que foi nomeado por nome Agur. Agur era o filho do oráculo do templo. Agur aprendeu com seu pai. A Bíblia diz em Provérbio, ensina a criança o caminho que deve andar, para quando envelhecer, não venha se distanciar-se dele ou desviar-se dele. Tem essas duas expressões verbais na Bíblia. Umas dizem assim, outras dizem de outra forma, para facilitar o raciocínio, a compreensão do leitor. E nesta feita, quando Agur foi nomeado, apontado pelo seu pai, que o indicara, Salomão fez alguns requisitos para ver se de fato ele passaria naqueles requisitos que ele estava apresentando. E por vir ele foi aprovado em todos os requisitos que Salomão apresentou. E Agur orava 3 vezes ao dia, de manhã, de madrugada e à tarde. Houve um período em que Salomão, por causa da idolatria, começou a perder a essência do Espírito. Não ouvia a voz de Deus constantemente como era de costume. Mas havia alguém que estava orando. Diga ao teu irmão, se você orar, Deus vai ouvir. Vai mudar o curso da história. Então acredite. Amém? A oração, ela é eficaz. O míssil Tomahawk percorre até cerca de 8 quilômetros. A oração vai muito além do míssil Tomahawk.
A oração não há barreira para ela, querido. Por mais que os principais e potestades tentem impedi-la. Quando ela é feita com bastante determinação, convicção, muita fé, ela ultrapassa a principados e potestades regiões celestiais e chega aos céus em forma de aroma. E Deus automaticamente recebe este aroma. Você já viu todo indivíduo quando ele sente uma fragrância diferente, que automaticamente vai produzir nele alguma reação. Ou ele ficará plenamente satisfeito, ou ele vai fazer uma cara como se estivesse chupando 70 limões. A oração para Deus, ela tem um efeito retórico. O que é isso, pastor? Quando ela é feita com bastante fé, com convicção, com bastante eficácia, ela provoca no céu o desejo de tornar real sobre a terra. Entenda, quando alguém faz uma oração eficaz, Deus muda o curso da história. Salomão perderia o seu reinado. Ele perderia a posição como sacerdote, como juiz e legislador. Mas havia alguém que estava orando. Tem alguém que intercede por você. Tem alguém que te compra de oração. Enquanto tiver alguém orando por você, Deus estará lhe guardando e protegendo, dando escape e livramento. Enquanto tiver alguém orando por você, Deus vai fortificar a tua fé. Os principais e potestades não vai impedir Deus de agir na tua vida. Agora observa que o seu pai, durante o período em que foi colocado no reinado de Salomão, para intervir em questões religiosas e também políticas. O oráculo do templo ensinou ao seu filho que ele precisava ter uma vida contínua de oração. E o tempo passou, ele amadureceu, se transformou em um homem idôneo. No entanto, ele era um dos principais cabeças do reinado de Salomão. E houve um período em que Deus fez silêncio e não falou mais com Salomão durante cerca de 1 ano. Deus não falava com Salomão. O que separa o homem de Deus? O pecado. O que separa o homem de Deus? A incredulidade, a incerteza, a insegurança. Tudo fez parte da vida de Salomão. Mas Agur não. Ele tinha convicção, certeza absoluta. E continuou orando. E nesse período em que Deus fez silêncio, Deus traz à tona em forma de revelação. Ele revela algo que não revelou a Salomão. Ele trouxe algo a Agur na madrugada. Enquanto Agur estava orando na madrugada, Deus trouxe à tona algo a ele, concernente à vida de Salomão e concernente à nação de Israel. Se você orar, Deus vai desvendar coisas ocultas, profundas, escondidas, firmes, que não sabes. Então a oração é essencial. Não deixe de orar. Por mais que os intempéries da vida tentem nortear a tua fé, permaneça orando. Porque ao tempo oportuno você será ajudado por Deus. Nesse período em que Deus ficou em silêncio, porque Salomão também propôs a não buscar a Deus com muita determinação como buscava outrora. E Deus agora propõe de fato fazer algo à tona, mas para quem queria ter com ele um relacionamento íntimo, pessoal. E quem estava orando? Filho do oráculo do templo. Enquanto ele orava, Deus estava preparando o cronograma para trazer Agur. O que sucederia a Salomão? O que seria da nação de Israel? O que aconteceria com o povo? Enquanto ele estava orando, Deus trouxe a revelação dos céus quentinha. E no outro dia ele acordou conturbado e preocupado porque Deus lhe mostrou algo na madrugada. E ele não sabia como passar o recado ao rei, e não sabia com quem se relacionar. Porque não é todo mundo que você pode contar algumas coisas particulares. Nem todo mundo é digno da tua confiança. Tem pessoas que você conta e vão zombar de você, vão criticar você.
vão caluniar você, vão difamar você, vão tratar você com a paca. E agora Agur estava procurando alguém que ele pudesse confiar e relacionar e transmitir aquela revelação divina. E ele tinha 2 moços que admiravam e seguia, procurando fazer tudo o que ele fazia. Otiniel procurava fazer tudo que Agur fazia. E ele chamou seus 2 serviçais e disse a ele o que havia acontecido na madrugada. E nesse período em que ele conversou com os seus serviçais o induziu a ir com seu pai. Porque seu pai tinha acesso direto ao rei. E ele foi encorajado, impulsionado e disse ao seu pai o que havia acontecido na madrugada. E quando o oráculo contou ao rei Salomão, Salomão chorou bastante. Porque a visão que Deus trouxe a Agur era concernente ao reinado dele e à nação de Israel. Ele perderia o seu posto por causa da idolatria e por causa da apostasia de alguns. E a nação de Israel seria dispersa, porque não tinha mais credibilidade nem intimidade mais com Deus. Porque na verdade estavam se portando como pagões. E Deus agora, através daquela revelação, ele causa transição na nação e no reino de Salomão. Deus não faz nada por fazer, ele faz tudo com propósitos. Aquilo que foi à tona, Salomão preocupou. Porque diz a história que, na verdade, ele havia se apostatado de certa feita, sim. Porque parou de buscar a Deus. E começou a queimar incensários a deuses pagãos, como Balins, Dargon, Confuns, Astarote e Baal. E a Bíblia diz lá em Isaías que Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele. Ele não dá a outra. A glória é dele, querido. E Salomão achou que poderia dividir a glória divina com a glória terrena. Cometeu um equívoco. E nesse período ele percebe que ele não tinha mais credibilidade porque não tinha mais visão das coisas celestes. Não tinha mais sonhos espirituais. E ele percebe que a nação está no mesmo caminho, porque na verdade todos espelhavam nele. Se um líder falha, automaticamente é um feito dominó. As ovelhas automaticamente, 70% dela vão passar pelo processo que o líder está passando, porque tem ele por cabeça. E a nação começou a sofrer. Deus cristalizou os céus. Durante 3 meses não chovia em Israel. Durante 3 meses o celeiro em Israel começou a ficar vazio. Os amonitas vieram, saquearam. Não havia guerra até o momento. Mas por causa da apostasia, Deus permitiu que os adversários viessem. A única forma de Deus forjar o caráter de alguém é permitindo a adversidade. A única forma de Deus forjar o nosso caráter para aproximarmos dele é permitindo alguma circunstância. A porta fechar, alguém adoecer, o carro quebrar. À medida que afastamos dele, Deus vai criando situações para nos aproximar dele. Então não espere as coisas dar errado para você aproximar dele, não. Aproxime dele enquanto as coisas estão dando certo, para que permaneçam dando certo até o fim. E houve no reinado algumas confusões de postos sociais. Ou seja, a minha posição é essa, não, a sua é essa. Houve o quê? Confusão. E Salomão não estava sabendo como lidar mais, porque na verdade ele percebe que estava perdendo a essência divina. Quando alguém perde a essência divina, é como a casa sem telha, como um carro sem motor, uma cabeça sem cérebro, como um corpo sem perna e braços. Quando ele percebe a gravidade da situação, que ele pensou em acordar para a vida, estava quase exaurindo tudo.
Senhor advertiu ele que o povo perdeu a visão porque não enxergava mais as coisas divinas. Estavam tão preocupados com as coisas terrenas. Não é diferente do pleno século 21. Quantas vezes são preocupados com as coisas terrenas e esquecem das coisas celestes? Envolve tanto com as coisas terrenas e esquecem das coisas celestes. Aí o reino fica em segundo plano. Aí o que Jesus falou, querido, estão fazendo pouco caso. Primeiro buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas será o quê? Acrescentada. Mas olha o que está acontecendo. As pessoas estão buscando primeiro as coisas terrenas. Se tiver tempo, eu vou lá na igreja. Se me sobrar tempo, eu vou lá no culto. Mas eu não tenho tempo, porque eu preciso fazer isso e aquilo. São Martas. Marta está fadigada. Essas Martas precisam acordar para a realidade. Porque tudo que nós contemplamos, vemos, é tangível, é perecer, vai desaparecer, querido. Mas aquilo que não é tangível, não é tocável, é o que Deus preparou para mim, para você. Então preocupe-me com o celeste, porque o terrestre vem em segundo plano. O espiritual tem poder sobre o físico. Busque primeiro o seu reino. Não foi o que aconteceu com a nação. Por isso haviam perdido a credibilidade divina. Quando se perde a credibilidade divina, a Bíblia diz lá em Mateus que a porta do corpo são os... Você tem dois no rosto aí. Tem dois no rosto. O que é isso aqui? Os olhos. A Bíblia diz lá em Mateus, se os teus olhos forem mal, é melhor arrancar, entrar no reino do céu, sério do que todo o corpo ser lançado no inferno. Então a porta do corpo são os olhos. O que levou Salomão a apostatar-se foi os olhos. O homem é visual, querido. A mulher é audível. Salomão se deixou levar por aquilo que ele estava vendo. Em pleno século 21, uma sociedade deprimida, caída, apática, estão sendo levada e induzida por aquilo que vê e outros por aquilo que ouve. Peça a visão espiritual, peça a audição espiritual para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Não é qualquer tipo de palavra para induzir você ao erro, não. Seja uma pessoa idônea, coesa, precisa. Defenda com afinco a verdade. Preserve-a e ela preservará a tua vida. Provérbios 3, o capítulo 4 diz assim: conservando ela conservará, preservando ela te livrará, te honrará, lhe dará a tua cabeça uma diadema que de ouro. Então preserve. Quando Salomão deixou o hábito de meditar nos preceitos e recifrá-lo, a nação de Israel perdeu a essência e se transformou em uma presa fácil. Quando alguém deixa de alimentar a alma, ela se torna-se uma presa fácil para o adversário. É fácil dar rasteira nele, porque ele não medita na palavra. E automaticamente ele não vai orar também. E automaticamente não vai santificar nem jejuar. Será uma presa fácil derrubá-lo ou derrubá-la. Porque não tem, na verdade, um relacionamento com a palavra. Quando Salomão deixou o hábito do estatuto de Deus, dos preceitos da lei, ele se transformou em uma presa fácil. Perdeu a visão celeste. A Bíblia diz que quando nós adquirimos a tão desejada salvação, e com o tempo a gente vai deixando se levar, alguns não alimentam a fé de forma constante, vai deixando se levar pelo momento. A Bíblia diz lá em Pedro que este é semelhante ao cão que lambeu o próprio vômito. Ou como está em Mateus, como a porca que se lameu. O que é isso, pastor? Outrora andava errante e desgarrado. Cristo padece, ressurge da vida, da legalidade, o direito, restaura o escrúpulo, o encoraja e
coloca numa sociedade que precisa ouvir a verdade, e Cristo acredita nesse indivíduo. E alguns deles, durante a estadia humana, vão desvanecendo no caminho, vão acomodando, vão deixando se levar pela circunstância, pelo momento, pelo prazer. E quando percebe, está apostatado, ou seja, está mais envolvido com as coisas terrenas do que com as coisas celestes. É um desviado na igreja. Que isso, pastor? Eu estive em uma igreja em um país em que 30% dos cristãos eram desviados dentro da igreja. Sabe o que o Senhor falou para mim quando eu cheguei lá? Você não vai comer, não toma café, 7 dias santifica, jejuma, propósito de jejum. Falei, tá bom, Senhor, não vou nem questionar o Senhor, porque quem manda é o Senhor, eu sou simplesmente só a ferramenta. No último dia, queridos, o Senhor disse, olha para a igreja, o que você vê? Eu disse, Senhor, eu vejo pessoas. Feche os teus olhos. Entra em sintonia comigo. Agora olha para a igreja. O que você vê? Eu vejo alma abatida. Eu vejo pessoas querendo distanciar dos teus caminhos. Pois é isso que eu queria te mostrar. Por isso que eu disse para você se ficar 7 dias. Está vendo essas almas aí? Eram 25 pessoas. Aí é algo que o Senhor me revelou só uma vez. Não aconteceu isso nunca mais. Foi só uma, querido. Deus me revelou o que eles estavam pensando na hora. A onisciência quem tem é Ele. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio 29 que Ele revela as coisas para nós e as não reveladas são para Ele atributos comunicáveis e incomunicáveis. E Ele me mostrou o que o povo estava pensando. E quando o pastor disse, o missionário Rogério que veio do Brasil, e o rapaz traduzindo, ele estará ministrando a palavra agora. Quando ele me passou o telefone, eu disse ao pastor, Deus me revelou algo aqui concernente a 25 pessoas aqui. E elas já cogitaram isso e disseram que seria hoje o último culto que elas viriam nesta igreja. Aí o rapaz transmitiu para a igreja. Aí o povo começou, Zuzuzu, causou o que é isso? Passou burburinho na igreja, falatório, de muita gente ao mesmo tempo. E quando eles levantaram, eu disse, pastor, peça eles para ficarem em silêncio, porque Deus vai trabalhar agora. Deus trabalhar, como? Vai tratar com o pecado de cada um, e eles vão se transformar em crentes verdadeiros e autênticos. Aí o pastor falou com eles, o dialeto deles. Eles ficaram em silêncio. Eu disse, pastor, só vou fazer uma oração. Após a oração, vou estar meditando na palavra para transmitir à igreja. Na oração, Deus tomou o culto, dirigiu o culto. O Espírito Santo desceu na igreja. Os 25 que disseram que seria o último culto foram batizados com o Espírito Santo. Eu nunca tinha visto um avivamento daquele jeito, irmão. As pessoas chorando, falando em línguas celestiais. As pessoas disseram, eu quero mais de Deus. A minha esposa foi arrebatada, ficou o culto todo arrebatado. O que Deus mostrou para ela foi coisa inefáveis. Quando ela voltou para a terra, o culto havia acabado. Ela começou a relatar algumas coisas chorando. O culto acabou, o pastor disse, não tem como parar. Os irmãos estão abraçados, chorando e falando em línguas. Sabe que horas os irmãos saíram da igreja? Eram 15 para meia-noite. O pastor disse, eu vi esse avivamento há 30 anos atrás, quando eu estive na cidade de Belém, no Pará, no Brasil. O mesmo Deus, pastor, que opera no Brasil, opera aqui também. O que falta é comprometimento com a oração. Se comprometa com a igreja para orar, pastor. Vai ter avivamento constante. Constante. A oração é a chave. Israel perdeu. Salomão perdeu. Mas Agô estava orando.
igreja que perde a visão, querido. É uma igreja que não vence a circunstância. Uma igreja que perde a visão. É uma igreja que não rompe as barreiras. Uma igreja que perde a visão. Ela nunca sai da inércia. Mas a igreja de visão, de forma gradativa, ela vai vencendo as barreiras, vai saindo da inércia, ela vencendo as circunstâncias, intempéries, aí desapara as arestas da vida, aí ela vai rompendo, a dificuldade vem, mas ela supera e vai para frente. Ou seja, ele está de poupa a poupa, a tempestade está só forjando, a tempestade é degraus para você subir. Então alcance o teu milagre, faça a tempestade degraus para você obter vitória da parte do Senhor na tua vida. Existe ciência que fala sobre esses animais. Eu não vou entrar nesse contexto porque tomaria muito tempo. Que fala sobre a águia nos céus, a cobra na penha, o navio no meio do mar e o homem como uma virgem. Mas vou dar uma pincelada. Quando fala sobre a águia, entendemos que é um animal que tem asas grandes e sobrepõe sobre os céus. É o prodígio dos ares. Deus usa metáfora para identificar o seu povo. Nós precisamos ter como a águia sobressair. A águia imperial e a real e o beija-flor são as três no mundo. Que a tempestade a 160 km/h não tira eles do foco. Quando eles estão cruzando o oceano, chega a 163 km/h. Não tiram eles do foco. Por quê, pastor? Tem estrutura cilíndrica. O que é isso, pastor? Estrutura cilíndrica. Quem já fez círculo aqui? Quem já fez círculo quando era criança? O que o palhaço faz? Ele faz palhaçada, mas ele se desdobra tudo. Já viu ele se desdobrar, querido? A estrutura cilíndrica faz isso. O vento vem por cima, ela se desdobra, passa por baixo, vem por baixo, ela vai por cima, vem do lado, ela vai para o outro. Estrutura cilíndrica, flexibilidade para sobressair das adversidades. Deus lhe dará flexibilidade para você sobressair das adversidades. A cobra na penha fala sobre passos. O original, quando fala sobre cobra na penha, o original quer dizer passos. O que é isso, pastor? Você já viu cobra passar sobre a penha e deixar algum rastro? Quem já viu? Não fica rastro. Porque Deus usou essa metáfora para trazer à tona o que estava acontecendo com a nação. O povo por onde eles passavam estavam dando bom testemunho. Era conhecido como beberrões, como brigões. Outrora, as nações circunvizinhas admiravam a nação Israel. Agora, diziam eles, não era este o povo que saiu do Egito, que o Deus dele abriu o mar vermelho, se transformou em uma coluna de fogo à noite, durante o dia uma nuvem para refrigerar por causa do sol escaldante, e agora eles estão dando um mau exemplo. Não é diferente do tempo que estamos vivendo. Quantos na verdade são inseridos no nosso meio? Não são nós, mas são inseridos. Para quê, pastor? Para causar escândalo, para o quê? Dizer o quê? Olha, são cristãos, são crentes. Jesus disse, é mister que vem os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Seria bom se não tivesse nascido, ou pendurasse uma pedra no pescoço e lançasse do espinhadeiro abaixo. Porque o escândalo, querido, o teor da gravidade de um escândalo custa cerca de, no mínimo, 100 almas. E a Bíblia afirma dizendo que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. O teor do escândalo, ele é catastrófico, porque põe a perder diversas almas. E o que estava acontecendo com a nação era isso. O povo que outrora estavam pensando em se converter,
não quis mais, por causa do mau testemunho. O navio no meio do mar fala de um animal que sobressai no meio dos furacões na água, chamados de euninhos. Ele sobressai. Que animais são esses? O golfinho e as baleias. Deus lhe deu uma visão mostrando que esses animais sobressaíam em Israel, não. Quando tinha tempestade e confusão, eles se envolviam. Tem gente, em vez de correr da paz do mal, ele vai ver o que estava acontecendo. Vou ilustrar aqui um adágio ocorrido. O moço disse que aconteceu um fato, um acidente. E ele, querendo ver o que havia acontecido, quem estava no chão caído, ele disse: afaste, porque eu sou parente da vítima. E o povo afastou para ele poder aproximar para ver o que estava acontecendo. Estava lá a mula no chão morta. Curioso, irmão. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Israel estava se envolvendo. Em último, tenho que deixar assim muito para a pastora dar os avisos. Fala sobre o homem com uma donzela. Aí Salomão disse, Agur relatou a Salomão dizendo: o quarto caminho não conheci, não entendi, fugiu do meu intelecto, do meu raciocínio. Homem com uma virgem, com uma donzela. No período medieval, quando o homem aproximar de uma donzela, era para cortejá-la, pedi-la em namoro. E Agur disse: isso não me veio à tona a interpretação desse quarto caminho, porque não era para ele, não era para aquele tempo. Deuteronômio 29, as coisas reveladas são para nós, as não reveladas são para Deus. Aí Deus resolve, ao tempo oportuno, em pleno século 21, revelar a igreja. Quem caminha com a igreja? Cristo. O homem com a donzela representa Cristo. A donzela é você. Você é a noiva do Cordeiro. Quem ele vai tirar da terra? A igreja, a noiva. Imaculada, sem mancha, irrepreensível. Que não se veja, não barganha a fé, não barganha a salvação por nada. Em pleno século 21, alguns estão vendendo a fé. E a fé não se vende porque não é do ser humano. É algo que foi dado por Deus. Estão vendendo talentos. Olha, se você me dar tanto, eu paro de louvar na igreja, eu vou cantar música mundana. Se você me dar tanto, eu paro de pregar, vou ser narrador de roteiro para você. Estão barganhando os talentos espirituais por coisas terrenas, momentâneas, supérfluas, passageiras. Mas bem-aventurado são aqueles que, quando o Senhor vier, o achar servindo. Não barganha a tua fé, não barganha o reino de Deus, não barganha o teu passaporte celestial, querido. Aproximadamente 6 anos atrás, estive ministrando em uma tarde da bênção, Ministério Fama, no setor Maísa 1, onde era o pastor Antônio Peperário. Ele me fez o convite, eu fui ministrar lá. E por via aprova o Senhor me mostrar algo. E o que ele me mostrou é para a respeito do rapaz. Chamei o rapaz e disse: olha, Deus manda lhe dizer que você já teve muitas oportunidades. Mas essa que ele está lhe dando é uma oportunidade única. Você quer reconciliar, renovar a tua aliança? Ele disse: não. Era um mulato de olhos verdes. As moças olhavam para ele, alguns sentiam até arrepio. Eu disse: rapaz, você é um rapaz bonito. Volta para Jesus. Volta hoje. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse: mais para frente eu vou me reconciliar com Deus. Eu disse: esta oportunidade é única, porque Deus havia me revelado. Ele foi embora. 3 da madrugada, alguém bateu na porta da sua casa. A irmã dele está pregando na igreja onde nós congregamos, a Miriam Rocha. Pode perguntar para ela.
ele recebeu o toque da campainha e abatiu na porta. Quando ele abriu a porta, ele recebeu um tiro de uma .40 no meio da testa e 3 tiros no peito, irmão. Aquele mulato caiu morto. O pessoal que executaram ele foi o pessoal que ele havia comprado uma droga. E por não ter arcado o compromisso da data precisa, executaram ele. Eles não pararam por aí. Foram atrás dos outros 2 irmãos dele mais velhos. Com medo de ter alguma retaliação, matou os 2 irmãos dele. E foi atrás da irmã Mira Rocha. Ela ligou para mim. Pastor Rogério, o que eu faço? Eu falei, quem você serve? Ela disse, Deus. Então, você sabe o que deve ser feito. Clama a Ele. Os meus que intentaram comprometer os teus irmãos, porque estavam fora da presença, quando a tua vida, não pode não. Não pode não. Se puder, a minha Bíblia, eu posso jogar lá fora. Porque a minha Bíblia diz lá no livro do profeta messiânico, capítulo 17, verso 54. A Bíblia diz o seguinte: nenhuma ferramenta forjada, preparada contra ti, prevalecerá. Aí no Salmo 91, verso 10 diz assim, que praga alguma chegará à tua tenda. Tenda fala de casa, família. Você tem um esposo, tem 2 filhas. Você crê? Eu creio. Eu vou orar por ti. Dobra o teu joelho. Vou orar por ti. Eu disse, Deus, a Bíblia diz para mim que o Senhor é um Deus amoroso, mas é um Deus que age com justiça, porque o teu reino é justiça. Então justifica a tua filha e haja com justiça por ela. Estão intentando, não é contra ela, é contra ti, Senhor. Ela não representa a minha pessoa, representa o Senhor, o teu reino. Então livra ela. E eu sei que tu podes. Ela foi para o Tocantins e voltou. Quando ela voltou do Tocantins, uma semana depois, essa mesma quadrilha com 6 integrantes foram para São Paulo fazer um assalto no banco. E na hora que eles estavam assaltando o banco, a rota chegou. Trocaram tiro com a rota. Foram os 6 integrantes. 6 foram mortos. Passou no SBT, Globo Repórter, na manchete. Eu disse, falei, irmã Miriam, lembra da palavra? Que Deus é um Deus de justiça. Deus te guardou. Então você é noiva. Quem é noiva é protegida. Quem é noiva é guardada. Quem é noivo, o noivo zela por ela. Quem é noivo, o noivo deu a vida pela noiva. Então valorize o amor do noivo. Ele vem sem demora. Ele vem sem demora. Ele vem sem demora. Prepara a noiva amada. O Espírito Santo está ornamentando a noiva do Cordeiro. De pé, igreja. Eu não lhe conheço, assim diz o Senhor para ti. Tenho eu te livrado de acidente. Existem 2 rapazes. Deus não me trouxe o nome deles agora. O Senhor me mostrou o rosto dele como se fossem lobos. Diz que são teus amigos, dão um tapa nas tuas costas. São inveja por dentro. Dão um tapa, mas por dentro maquinam mal contra ti. Você vai fazer um propósito com Deus. 7 dias você vai orar. Senhor, me livra de toda a ação do diabo. Me cubra, repreenda a obra de inveja. Eles vão começar a afastar de você. Você vai perguntar por que eles deixaram você. É Deus trabalhando, não se preocupe. O que for para ser bênção para ti, Deus vai colocar no teu caminho. Mas foi para ser pobre, depois Ele vai tirar do teu caminho. Deus tem um projeto contigo na terra. Ele vai te guardar, te proteger. E o que Deus tem para a tua vida vai cumprir em tempo oportuno. Acredite que os desígnios do teu coração, os teus sonhos, se você tão somente crer, Deus trará à tona, vai tornar reais. O lagato monde a xébia. O ramande a candará sépia. Enquanto a irmã testemunhava aqui na frente, você mostrou uma caixa de presente muito grande. O que é isso, pastor? Surpresa.
A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que age no impossível. Deus vai surpreender tua fé dentro de pouco tempo. Pode ser daqui um mês, daqui um dia, daqui um ano. Eu não sei o tempo é dele. Mas o tempo é pouco, porque ele está aproximando da igreja. O tempo é pouco, Deus vai surpreender tua fé em todo aspecto, espiritual, material, em todo aspecto que você pensar. Deus vai surpreender a tua fé. Há uma canção que diz assim: o Deus que você serve não mudou. O Deus que você serve tem poder para te fazer passar por esse mar e de lá então cantar o hino da vitória. E quando você clama, coração contrito, triste e ferido, Deus responde: Ele é Deus. Assim o Senhor, a cruz é pesada, então somente crer, Ele lhe ajudará e fortalecerá a tua fé. Você suportará o peso da cruz até o fim. Alamandoi, acaso bonai. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Você é especial para Ele. Para de falar que você não tem capacidade, porque quando Deus chama, Deus está lhe capacitando. Deus não chama para envergonhar, Ele chama para honrar, para capacitar. Se Ele lhe chamou, Ele está lhe capacitando. Ele vai honrar a tua fé. Assim como Ele foi com a cura, Ele será contigo. Eu não lhe conheço, irmã. Alabiacai, põe as duas mãos para frente. A Bíblia diz lá em Provérbios 3,16. Professora, medita lá. Provérbios 3,16. Mão direita, longevidade. Mão esquerda, riqueza e honra. Deus acrescentará anos de vida à tua vida. Deus repreende o infarto. Deus trará prosperidade e honrará a tua vida. O Espírito Santo concretiza a palavra na vida da tua filha. Alabande canou bacia. No nome de Jesus Cristo, todos interperem e todo o levante do inferno por terra hoje é dissipado e lançado pelo poder da tua palavra. Deus lhe dá vitória hoje. Quero orar pela igreja. Nessa oração, se você acredita nos deuses da Bíblia, e se você estiver enfermo, Ele vai lhe curar hoje. Minha esposa disse: amor, para que isso? Quando você falou isso, eu fiquei meio assim: o que o marido vai inventar? Eu falei: amor, você esqueceu, quem traz à tona não é eu, é o Espírito Santo. Eu não invento, porque sou responsável pelo que eu falo em cima de um púlpito, porque darei conta diante de Deus no dia do juízo. Há o tribunal para os descrentes e para os crentes, para o justo e para o injusto, querido. O tribunal de Cristo é para crente, o juízo final é para descrente, para quem na verdade dizia crer e não cria. Quero orar por ti nessa hora. Se você então somente crer, aonde houver uma debilidade, o Senhor vai visitar, vai repreender o mal. Senhor Deus, aí está a noiva do Cordeiro. Aí está a coroa da criação. Então, debaixo da autoridade do teu nome, conforme a tua palavra, aonde houver uma debilidade física, seja ela, ó Pai, na cabeça, nas mãos, nos pés, na orelha, no ouvido, em qualquer órgão interno, aonde houver uma debilidade agora, pelo poder que há no teu nome, todos os males, enfermidades. A Bíblia afirma de uma forma bem, ó Pai, prática, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 5, pelas tuas pisaduras fomos sarados. É uma breve afirmativa. Está afirmando que fomos sarados. Mas não está dizendo que nós estamos livres de aflições, não. Nós estamos sujeitos às aflições. Mas o Senhor nos dará escape em todas elas. Então, pela tua palavra, Senhor, aonde houver uma enfermidade agora, debaixo da autoridade do teu nome, faz queimar o Espírito Santo. Labandaia cheboneia. Faz queimar aonde houver enfermidade agora. Todo mal, todo império satânico, toda seta enviada do inferno, pelo poder que é a palavra, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, por terra cai enfermidade. O Senhor lhe repreenda agora. Não é uma petição, é uma ordem no nome de Jesus.
haja cura, literalmente agora, no nome de Jesus. Recebe a tua vitória, a tua cura, no nome de Jesus. Toma o teu assento, bendiz a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Deus abençoe a pastora Benedita pelo carinho, pelo desvelo. Devo a direção a ela, a quem é de direito. Como eu disse, a cantora Luciana, ela tem DVDs, e por ver, se você está adquirindo, estará abençoando o ministério para que ela prossiga levando a palavra de forma cantada, e também ela ministra também. Deus em Cristo abençoe ela, por mim, por minha família, que somos carentes de orações. Agradeço a confiança do púlpito para ministrar a palavra.